Pessoal, que bom ter novamente com vocês um tempo para falar da nossa fé, aquilo que nós chamamos de café com fé. Eu, Sam Stachwer, tenho o privilégio de compartilhar com o Alex Trabosnia este café com fé, onde a gente vai falar de uma coisa maravilhosa. Vamos falar sobre aquilo que Yeshua tinha no seu coração no dia, no dia onde ele foi cumprir a vontade do Eterno. Shalom, Alex. Shalom, é tão bom compartilhar com essas pessoas queridas que investem o tempo para ouvir falar um pouco mais da palavra do Senhor, da palavra do nosso eterno Deus. Que coisa boa, boa, boa. E sabe, Sam, eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia de tentarmos entender o que passava no coração e no pensamento de Jesus durante esse processo dele de julgamento. Mas eu confesso a você, eu acho que isso começou antes, né? Isso começou antes porque no último dia ele ainda fez aquilo que chamamos de a última ceia, né? O último jantar com os discípulos dele, onde ele procurou lembrar a eles todas as lições que ele foi falando o tempo todo nos últimos 3 anos. E aí, saindo de lá, ele foi para onde? Ele foi para o Getsemane. Ele foi para lá para orar. Mas tem um trecho lá que diz assim, em Marcos, versículo 14, versículo 33, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, e começou a ficar aflito e angustiado. Você consegue imaginar Yeshua aflito e angustiado, o próprio Deus, aflito e angustiado, ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Sabe o que eles fizeram? Sabe? Eles dormiram. Deviam estar cansados de comer, na hora da soneca, né? Tiveram um jantar gostoso. Mas isso me reporta coisas que nós devemos pensar com as pessoas à nossa volta, porque muitas vezes as pessoas estão aflitas, angustiadas, tristes, e a gente tem que estar orando por essas pessoas, tem que estar vigiando junto com elas, tem que estar suportando, tem que estar ajudando. E nessa aflição ainda, Yeshua falou assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Até o último momento, Yeshua se submeteu ao Eterno. Ele, como parte do Eterno, ele se submeteu à vontade de Deus. Falou assim: tem outro jeito, eu aceito, mas se não, eu estou aqui. Uau! Não é interessante, sabe? Tão fantástico isso tudo. Você fala de uma maneira que realmente é impactante. Yeshua, 100% homem, 100% Deus, veio com uma tarefa. Simplesmente confirmar o texto do Tanakh, o Antigo Testamento, como nós conhecemos, e nos ajudar a entender as promessas, as profecias que Deus já tinha preparado. E a tarefa dela, a tarefa que ele trouxe, qual que era? Nos fazer entender que tudo aquilo é verdade. E ele, como 100% homem, chega no momento de dizer assim, vai doer. Vai doer e eu sei que, além de doer, eu vou ter que dar um exemplo. Vou ter que testemunhar a minha fé em ti, Abba. E quando eu coloco a minha fé em ti, Avinu Sheba Shamayim, o nosso Pai que está nos céus, que seja feita a tua vontade, porque por mim, como você mesmo disse, Alex, por mim eu estou fora, mas eu preciso dar uma coerência para tudo aquilo que eu vim ensinar. E eu imagino que naquele momento, essa aflição que ele sentia, eu vejo isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, aflito realmente porque o bem ou mal ele era homem e sabia que ia sofrer, ia doer. Mas eu acho que também aí tinha um outro sofrimento. Eu preciso me sacrificar lá no Calvário.
eu tenho uma missão e a missão passa por eles colocarem prego nas minhas mãos e eu preciso seguir testemunhando a grandeza do meu Criador. Então, vejam que ele sabia que ele ia ser angustiado. Ia ter gente que ia querer atrapalhar. Se junta lá os Rahamim, o Sanhedrin, os sábios, e vão julgá-lo. Pô, meu, julga certo, tá? Eu preciso ir para a cruz. Ah, mas sabe o que é? Diz, não, não, eu vou blasfemar mesmo. Aí ele é levado para falar com Herodes, Pilatos. Aí os dois que eram inimigos se reconciliam porque Yeshua interveio. Aí finalmente vem a negociação, onde deve ter sido uma aflição. Gente, vocês vão me crucificar, eu não vou me crucificar. Já tira o tal do Barrabás e deixa ele sair para eu ir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Vejam o sentimento de Yeshua de grandeza diante do Eterno, aceitando uma situação que para ele era horrível. Deus nos chamou várias vezes de povo de dura serviço. Como é que está a nossa obediência para quebrar essa servidão para o pecado? Como é que você encaixa isso tudo, Alex? Olha, humanamente você não encaixa, tem que ser por meio de Jesus realmente, né? Lá na frente, quando Jesus estava lá na cruz, ele, ao fim, quando ele entregou o Espírito, ele não foi morto, ele entregou o Espírito, ele falou, está consumado. Só que, quando ele, lá no Getsemane, estava lá, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, é ali que estava consumado, ali já estava definido tudo que iria acontecer. Tipo assim, eu estou aqui para cumprir o que eu tenho que fazer. Se eu sou o único instrumento para trazer salvação para todo esse povo, para pagar o preço do pecado, eu estou aqui para cumprir essa missão. Ou seja, a missão dele foi libertar a todos nós, a cada um de nós, não somente o povo judeu, mas a cada um de nós, desse mal terrível que é o pecado, que destrói a nossa vida, que destrói tudo isso. A consciência dele foi assim o tempo todo, sabe? Eu fico impressionado. Quer dizer, tipo assim, ele fez a determinação e ficou impressionado. E como você falou, depois teve toda uma negociação. O Pilatos, que era o governador, né? Ele não estava convencido, né? O Sinédrio arrumou todos os esquemas, arrumou testemunhas falsas, e Jesus ficou silencioso o tempo todo. Mas com Pilatos, ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, né? E também com o sumo sacerdote, ele fez assim, né? Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus ficava quieto o tempo todo, mas quando ele fez essa pergunta específica, ele falou, eu sou. Uau! Quando Pilatos Ani perguntou, Irie, eu sou é, quem eu sou. eu sou. E quando Pilatos falou assim, você é o rei dos judeus? E Jesus falou assim, tu dizes, dizendo assim, cara, é isso aí, você entendeu, né? Entendeu, mas ele teve temor ao homem, sabe, Sandro? Esse é o problema do nosso mundo, de todos nós. A gente teme ao homem e não teme a Deus. E Yeshua, Yeshua teme o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o eterno Deus, o Deus de verdade, aquele que foi o nosso Criador, que nos formou. Então, eu acho que isso foi algo assim extraordinário. No que depende do homem, a gente teme o homem e não teme a Deus. E é isso que a gente precisa mudar nas nossas vidas. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. As minhas decisões têm que ser voltadas, tem que estar firme nas posições da verdade que vem do eterno, e não
das verdades que são criadas pelo ser humano, né? O Sinédrio criou uma verdade, né? Tá certo? E levou essa verdade, que era uma grande mentira, para quem? Para o Pilatos, para o governador, que era o único que poderia decretar a morte, né? O único que poderia decretar a morte. Então, se a gente não prestar atenção, a gente acaba sendo um Pilatos da vida, você não acha, sabe? Não somente isso, mas você falando, eu vejo que houve uma aflição, um sofrimento de Yeshua. Ele sofreu. Ele sofreu para que nós ficássemos com as boas notícias, os Bessorot, as boas notícias, e que se usa um termo complicado, evangelho. O evangelho não acrescenta nada, mas quando você percebe que são as boas notícias do sacrifício de Yeshua, aí você entende de que o verdadeiro ensino inclui sofrimento. Nós vemos muitas igrejas falando, não, porque você vai ter tudo, está cheio de benesses materiais e você não vai sofrer. Isso tudo, desculpem, é mentira. Porque se Yeshua, como 100% homem e 100% Deus, foi para o madeiro, foi para a cruz, ele sofreu prego nas mãos, foi humilhado. Vocês acham de que as boas notícias somente tem boas notícias? Não, a boa notícia é da salvação da tua alma pelo perdão dos teus pecados. Então, quando a gente vê aquelas afirmações vazias, não, a prosperidade está garantida. Cuidado, a prosperidade está garantida. Mas qual é a prosperidade? A dos homens ou a de Deus? E aí vem uma pergunta que eu já fiz várias vezes para vocês. Qual é o homem mais próspero da Bíblia? Normalmente respondem Salomão. Bobagem. Adão, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Não precisava de dinheiro, ele vivia no paraíso. Então, você percebe a diferença do que é a prosperidade aos olhos de Deus, do que é a prosperidade aos olhos humanos. É por aí? É por aí. É verdade, você falou uma coisa que a gente esquece, né? Ele não só tinha a prosperidade, como ele tinha a autoridade, né? O Elohim deu para ele autoridade sobre toda a terra, sobre vegetais, sobre animais, sobre minerais. Ele tinha autoridade e ele quebrou isso. E quando ele quebrou isso, ele não tinha como reparar isso. No antigo, na antiga história de Israel, o que acontece? Foram feitos sacrifícios de sangue para cobrir temporariamente essas falhas, mas faltava algum sacrifício que, de uma vez por todas, restaurasse essa condição do homem, restaurasse essa condição de autoridade. E Yeshua, ele era o único capaz de pagar o preço desse mal que se abateu sobre toda a humanidade, que nós chamamos de pecado. E o pecado, o que é? Desobedecer aquilo que é importante para Deus. Tudo que é importante para Deus e eu desobedecer, eu estou pecando. E Yeshua pagou o preço. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar, eu não estou coberto. Eu tenho que me apropriar desse preço extraordinário, extraordinariamente alto que Yeshua pagou com a própria vida. Mas, voltando aí aos sentimentos de Yeshua, Sami, uma coisa que me impressiona é que o tempo todo, o tempo inteirinho, Yeshua estava preocupado não com ele, porque ele já definiu o que ia acontecer. Ele estava preocupado com as pessoas à volta dele. No caminho dele do Calvário, né? Tem uma passagem que eu achei muito interessante em Lucas 23. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Eu acho que isso é bom, lamentar e chorar pelas pessoas. Mas Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim,
chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque o destino de Jerusalém estava definido também. Né? E não bastasse isso, lá no Calvário, Yeshua sentiu mais uma vez, ele falou assim, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, ele se sentiu abandonado. Acho que esse é o momento onde Deus falou assim, ok, você está pagando o preço, então deixa você pagar o preço. É você que está em cima de você. A decisão foi tua de pagar o preço. E eu estou te abandonando nesse instantezinho. E Yeshua, antes de entregar a sua vida, ele falou assim, ele virou para o João, que era o discípulo mais próximo dele, e falou, olha, essa é a tua mãe, apontando para Maria, a mãe de Yeshua. E virou para Maria, mãe de Yeshua, e falou para ela, olha, esse é o teu filho. Ou seja, ele cuidou da mãe até no último instante, até no leito, não era no leito, né? Era na cruz, né? Na cruz de morte. Então, ou seja, acho que a gente tem que se preocupar com as pessoas queridas, as pessoas à nossa volta, que precisam da gente, a gente tem que continuar a cuidar. Às vezes a gente passa momentos muito difíceis, mas nós não podemos deixar de cuidar daqueles que a gente ama. Você não acha, sabe? Então, olha só, o ministério de Yeshua, o serviço que Yeshua prestou ao Eterno, era aproximá-lo das pessoas, não afastá-lo. Então, na verdade, o que Yeshua queria é que nós criássemos um relacionamento com o Eterno. Essa relação é uma relação de proximidade. Já não tinha mais o tabernáculo com cortinas em volta. Já não havia mais essa separação do Kadosh HaKadoshim, do Santo do Santo, do resto. Tinha sido rasgado naquele momento que ele faz o sacrifício. Então, nós temos diretamente acesso ao Eterno, porque Yeshua carregou o nosso pecado. É isso que ele diz. Você me abandonou, lógico, eu não posso ficar contigo porque você está carregando o pecado do mundo todo. Né? Mas, por outro lado, eu acho de que Yeshua estava preocupado em nos dar um ensinamento brutal. Cuidado, é um ensinamento brutal. Mesmo no momento do sofrimento, mesmo no sofrimento, Yeshua queria que nós testemunhássemos da grandeza dele. Então, hoje, em nossos dias, aquele sentimento de Yeshua de querer nos abençoar, nos encher de ensinamentos, de essência, de conteúdo, ele diz assim, pessoal, não importa a situação, falem de mim. Você está sofrendo? Fale de mim. E aqui me vem a situação de Paulo, Sheliach Shaul, o enviado, né? Sheliach, o enviado. Ele está lá na masmorra, escrevendo para os filipenses uma carta maravilhosa. Então, não te assustes com as situações. Creia que Deus está contigo. Ele te deu situações difíceis para você se aprimorar diante dele, para você quebrar o teu coração e deixar teu coração sangrar diante do Eterno e Todo-Poderoso. Porque esse é o grande ensinamento que nós temos desse momento de sofrimento de Yeshua. Yeshua estava sofrendo, lógico, como um homem, ele estava preocupado da situação que ele ia viver. Mas ele olhando diz assim, para de me... Gente, eu quero fazer aquilo que eu vim fazer. Eu vim dar por todo esse povo. Então, não criem confusão. O Sanedrim não atrapalha. O Pilatos, Herodes, não me atrapalhem. Eu tenho uma missão para fazer. Era bem o rolo, dá a impressão de um rolo compressor. Né? Eu quero passar por cima para fazer rapidinho o que Deus me mandou fazer. Obediência. Então, pessoal, aquilo que a gente queria compartilhar com vocês hoje é justamente externar aquilo que nós entendemos desses últimos momentos de Yeshua entre nós. Ele vai voltar, ele vem nos buscar. Todos aqueles que o declararam como Senhor das suas vidas, vamos encontrá-lo
Já já, não demora. Então, coloque-se no lugar que Yeshua queria que você estivesse, convivendo com ele o tempo inteiro, colocando os ensinamentos que você lê na tua Bíblia em prática, vivendo a angústia que Yeshua tinha. Me deram uma missão para fazer, não vou parar de falar do poderoso de Israel. Então, que este também seja o teu sentimento nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos onde você possa compartilhar com todos a mesma preocupação que Yeshua tinha com as pessoas. Criar esse relacionamento, um vínculo poderoso para o nome do nosso Eterno aparecer cada vez maior. É isso aí, Alex? É isso aí, puxa vida, que coisa boa. E eu acho que a gente tem que lembrar todo esse pessoal que está investindo um tempo, tentando entender um pouquinho mais a respeito do nosso Deus. Dizer assim, olha, a gente no nosso canal, você pode canalizar perguntas, temos até um e-mail, se você quiser dar testemunhos ou perguntas mais privativas, chamado israelnocaminho@gmail.com. Mande e a gente vai entrar em contato consigo e vai procurar da melhor forma possível estar esclarecendo as dúvidas que aparecem. Muito obrigado e um shalom super especial para cada um de vocês. Pois é, nós criamos esse e-mail para que você não se sinta constrangido de ter que fazer publicamente uma pergunta ou falar alguma coisa que venha ao teu coração. Esse relacionamento individual que Deus quer ter com cada um de nós, nós queremos ter com cada um de vocês. Que isso possa ser shalom, bênção para todos aqueles que estão junto conosco. Tchau, pessoal. Até a Bom, próxima. até a próxima.